Na década de 90, tinha um monte de intelectual por aí que dizia que era o fim da história, só porque a União Soviética tinha acabado e porque o neoliberalismo teria, enfim, vencido. Mas eis que surge o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que tinha como um elemento singular na história de todas as guerrilhas latino-americanas um destaque das mulheres do movimento. Adquiriu uma fama internacional em 1º de janeiro de 1994, quando seria assinado um acordo entre México, Estados Unidos e Canadá, um acordo de livre comércio. O NAFTA queria mudar os ejidos em propriedade privada. E o que são os ejidos? Ejidos são terras do Estado cedidas para uso dos indígenas de caráter inalienável, alterando o artigo 27 da Constituição. Essa Constituição mexicana, ela foi promulgada em 1917 e esse artigo ele foi incluído como resultado das mobilizações que aconteceram naquela época por indígenas e camponeses que eram lideradas por um sujeito chamado Emiliano Zapata, na Revolução Mexicana de 1910. O Emiliano Zapata é quem influencia, quem inspira os zapatistas, ou no caso os neozapatistas nos anos 90. Surgem a partir de vários vetores. Na década de 60, a década de 60 no México é conhecida como um momento de milagre econômico, né? Só que esse crescimento gerou uma desigualdade social enorme para os mexicanos e uma diminuição muito grande na qualidade de vida das pessoas menos abastadas, entre elas os camponeses e os indígenas. Isso motivou várias guerrilhas e várias mobilizações de ocupação de terra por todo o Estado mexicano. A Força de Libertação Nacional, FLN, era uma dessas guerrilhas. E na década de 80, por conta das perseguições que ela sofria do Estado mexicano, ela se embrenhou na mata e acabou chegando numa região chamada Selva Lacandona, em Chiapas, onde ela encontrou os indígenas. A FLN tinha como modo de organização político-militar, enquanto os indígenas tinham um modo de organização e de operação muito mais comunitário. Da articulação entre esses dois grupos é que surgiu o Exército Zapatista de Libertação Nacional. E também apoiado e influenciada pela teologia da libertação. Como que essa articulação aconteceu? As pessoas que militavam perceberam que era um problema compartilhar certas informações com os homens dali, já que eles bebiam, e quando bebiam, eram nos mesmos lugares que os agentes do Estado mexicano. Então, era correr o risco deles passarem certas informações estratégicas. Então, o que aconteceu? É claro que assim, o problema não era a embriaguez e o álcool em si, mas eram esses lugares de bebedeira que eram compartilhados e basicamente frequentados por homens e homens de lados opostos da luta. Isso ajudou muito a fomentar o protagonismo, né, das mulheres zapatistas. Foi acontecendo recrutamento de outras pessoas de família em família. Então eram feitas conversas em todas as comunidades, falando desde doenças até questões políticas. E nesse momento é que começa a se gestar o que depois vai ser a Lei Revolucionária de Mulheres, que estabelece a liberdade feminina em relação ao corpo, em relação à sexualidade, em relação à quantidade de filhos que vai ter, em relação à nutrição, contra o autoritarismo, contra a subordinação da mulher, entre outras coisas. Em 1992, os governos começam a discutir esse acordo, NAFTA, né, esse acordo de livre comércio, que representava uma perda gigantesca de direitos para os mexicanos. Ou seja, o Exército Zapatista, nesse contexto, começa a consultar as comunidades ali sobre a possibilidade de travar uma guerra armada contra o Estado mexicano. Em 94, em 1º de janeiro de 94, então acontece o Levante Zapatista,
onde surge o subcomandante Marcos, subcomandante dentro da lógica zapatista de que se manda obedecendo. Mas um levante que é liderado pela comandanta Romana e pela major Ana Maria. Né? A opção pelo levante armado aconteceu porque todas as formas de organização em cooperativa eram esmagadas pelo Estado mexicano. Né? E isso motivou a tomada da cidade de San Cristóbal de Las Casas. Bom, a tomada dessa cidade aconteceu com cerca de 3.000 zapatistas, entre homens e mulheres, só que eles não eram munidos de armas pesadas, eles estavam lá com bastões, basicamente. Então a resistência ela não durou muito tempo, foi cerca de 12 dias. Mas a organização armada prosseguiu até 1997. Em 97 acontece um episódio muito importante. Um grupo ligado ao governo mexicano assassina 45 indígenas, a maioria mulheres e crianças, que estavam rezando numa igreja da cidade de Acteal. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Acteal. A partir daí, os zapatistas resolveram mudar o modo de se organizar, né, o modo de atuar. De uma atuação mais político-militar para uma atuação mais político-organizacional. E isso acabou dando muito mais expressão para as mulheres, porque elas se tornaram as grandes promotoras de saúde, educação e as representantes dos governos autônomos das comunidades indígenas. Entre 97 e 2001, os zapatistas começaram a organizaram muitas marchas denunciando o governo mexicano. Em 2004, morre a comandanta Romana. E a morte dela tem um certo significado, porque se até então as figuras femininas eram muito individualizadas, a morte dela acaba coletivizando a ideia de mulher zapatista. E o movimento zapatista continua, né? Continua até hoje. Em 2014, por exemplo, teve aquele massacre, aquele assassinato dos 43 estudantes de Ayotzinapa. Os zapatistas, organizados, fizeram uma marcha em solidariedade aos estudantes assassinados, chamada Marcha pela Dignidade. E foi nesse momento, inclusive, que surgiu, ou que passou a ser conhecida, uma frase que foi grafitada no muro de Ayotzinapa, que era tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Esse ano, 2018, os zapatistas decidiram concorrer às eleições presidenciais do México, lançando para a presidência uma mulher, a primeira mulher indígena a concorrer à presidência, que é a Mariucci Patrício. Os motivos que levaram eles a concorrer às eleições aí já são de uma outra ordem.